Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, o nosso momento devocional, nosso momento de ler as Escrituras, refletir as Escrituras, falar com o nosso Deus. Um tempinho para abençoar o seu dia, o meu dia, a nossa casa e a nossa família. Esse é um quadro no seu canal, A Palavra Responde. Leitura de hoje está aqui, Salmos 4, 5 e 6. Nossa leitura cronológica, hora de meditarmos nos Salmos. Tema que eu peguei para hoje é este: Ele escuta o seu clamor. Você tem falado com Deus? Você tem pedido alguma coisa ao Senhor? Algo tem afligido o seu coração? Então saiba disso aqui, com toda certeza. Ele escuta o seu clamor. O salmo de hoje, queridos, nós vemos uma situação assim recorrente. E o que é recorrente? Nós vemos o salmista clamando ao Senhor, falando com Deus o tempo todo, orando ali, suplicando por N situações. E essas orações do rei Davi, aqui do salmista, elas nos ensinam algumas coisas muito importantes, tá? Porque no meio de tudo isso que Davi está falando, a gente vai encontrar palavras de ensino. Ensino como? Ensinando tanto a como orar, mas também falando de como Deus age, como Deus responde às nossas orações. Nós temos palavras de conforto nesse contexto que mostra do poder de Deus, mostra a justiça de Deus, sabedoria, misericórdia, enfim. E coisas que vão confortar o nosso coração e nos dar segurança no Senhor. E Davi fala de razões diversas, desses 3 salmos aqui. São apenas 3, mas nós podemos ver uma infinidade de coisas que Deus faz. Vamos ver algumas? Primeiro aqui, ele faz justiça aos seus filhos. Isso é um ponto muito importante. Não importa se estão sendo justiçados por alguma razão, em qualquer área, Deus faz justiça aos seus filhos, queridos. Segundo ponto, ouve as nossas orações. Davi, o tempo todo, ele fala sobre isso, que Deus ouve as orações dele. Ou então, ele está pedindo, Deus ouça a minha oração. Deus ouve os nossos gemidos. Às vezes passamos por momentos que mal conseguimos falar, balbuciar palavras diante do Senhor. Mas Ele nos conhece. Antes mesmo da palavra vir à nossa boca, diz o Salmo 139, Ele já conhece todas. Deus ainda, queridos, ouve os pedidos de socorro do seu povo. Clame a Ele. Está precisando de socorro? Clame, porque Ele ouve os nossos pedidos. Deus age sempre com misericórdia. Ou seja, pode ser que em alguns momentos nós estejamos passando por coisas que seja resultado até de erros nossos, de decisões indevidas da nossa parte. Mas Deus é misericordioso para mudar a nossa sorte, queridos. Mudar qualquer contexto. Finalmente, Ele vê o choro e as súplicas de todos aqueles que clamam a Ele. E nem falei aqui que Ele derrota diante de nós os nossos inimigos. Davi fala muito sobre essas questões. E por tudo isso é que Davi não cessava de clamar a Deus. E nem nós devemos fazê-lo. Porque nós estamos sendo bombardeados nesses últimos tempos com notícias terríveis. Temos sofrido muito com isso. Esses dias mesmo, recebi uma notícia que me deixou muito triste, que foi uma pessoa que nunca tive contato físico, que eu nunca vi frente a frente, mas se formou ali um carinho, amizade, respeito por conta das coisas do Senhor. E ele partiu, e tantas coisas temos ouvido. Somos bombardeados por essas perdas diversas que eu comentei. Perdas que no primeiro patamar estão as vidas. Vidas de amigos, de conhecidos, de líderes, de familiares, enfim. Mas também tem a perda de emprego, que também afeta a muitos. Tem a perda de negócios, queridos. Quantas empresas fechando as suas portas?
Quantos casos? Na contrapartida, temos muita indiferença. Indiferença de governadores, indiferença de prefeitos, indiferença de órgãos federais, enfim, às vezes muita indiferença em relação à dor do povo que está atravessando N situações. Indiferença também de determinados empresários. Tem empresários dando exemplo no meio dessa crise, mas tem empresários dando exemplo daquilo que não se deve fazer. Poderiam ajudar muito mais, no entanto, preferem preservar somente aquilo que é seu. Vi em alguns dias pessoas chorando, né, por não poder ajudar mais os seus funcionários, ou ajudar muito pouco. E no meio de tudo isso, o que fazer? Imitar, queridos, o rei Davi. Imitar a atitude desse homem que, apesar de ser o rei de Israel, ou seja, quando você lê esse salmo, procura ver quem está atrás desse salmo. Era um rei, era um homem que tinha todos os seus recursos a seu favor. No entanto, nós vemos ele ali clamando a Deus, buscando ao Senhor em primeiro lugar. Ele era um homem escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus. E talvez por essa atitude dele, em todas as situações, se prostrar diante do Senhor, se derramar diante de Deus, é que ele tenha sido escolhido, né, pelo Senhor para uma posição tão importante. Nós podemos ler os salmos e imitar, clamar, fazer tudo o que Davi está fazendo diante de Deus. E por que se prostrar diante do trono do Senhor? Por que nos derramarmos diante do trono do Senhor? A resposta está nas palavras que o autor de Hebreus escreveu. E ele disse o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha aqui o motivo por que se aproximar do trono do Senhor. Temos ali alguém que nos ouve, alguém que pode nos socorrer, alguém que nos entende e que no momento da necessidade nos ajuda. Tempos difíceis? Sim, tempos difíceis. É verdade, queridos. Mas nós temos então em Deus um porto seguro. Nós temos nele, em Deus, uma âncora da alma, que é o Senhor Jesus Cristo, que ele fala que penetrou os céus por nós. Está à direita do Senhor, intercedendo por você, intercedendo por mim. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, como diz o texto, não é a hora de recuar, é de nós nos apegarmos ainda com mais firmeza à fé que nós professamos. Muitos, na hora da crise, abandonam a fé e aí ficam sem nenhuma condição de existir. Não tem porto seguro, não tem uma âncora, nada que possa preservar a sua vida. E vão buscar soluções em lugares que vai só complicar ainda mais toda a situação. Então não é hora de recuar, é hora de nos achegarmos ainda mais ao nosso Deus, como nós vimos aqui Davi fazendo o tempo todo no meio das crises. Aquele que se assenta no trono, né, nós lemos aqui, né, está atento ao nosso clamor e age com misericórdia ao nosso favor. É só você esperar e você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida, o que Ele vai fazer na minha vida aqui. Basta nós perseverarmos um pouquinho mais e permanecermos na presença dEle. Essa, queridos, é a nossa meditação para o dia de hoje. E agora, momento de oração. Salmo fala de oração, fala de clamor, fala de derramar o nosso coração diante de Deus. Então é hora de nós fazermos isso. Vamos lá? Vamos falar com o Pai? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos curvamos agora, Pai, perante a Tua grandeza, perante a Tua glória,
Pai, dependentes do Teu poder e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, meu Deus. Senhor, agradecemos, Pai, pela vida, agradecemos pela proteção, provisão do Senhor. Pai, muitos têm atravessado momentos difíceis, Pai, em todos os aspectos, perdendo entes queridos, problema de trabalho, perdendo negócios, meu Deus, e tantas outras coisas que vêm junto com todo esse problema. Por isso, Senhor, olha para a aflição dos Teus filhos, olha para cada situação, Deus, e segundo a Tua grande misericórdia, envia socorro dos céus, envia ajuda para os Seus filhos, meu Deus. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, misericórdia, que nunca falta sobre as nossas vidas. E nos momentos difíceis, Pai, que o Teu Espírito nos envolva, nos abrace de uma forma tão poderosa que nós não vamos nos abater, não vamos nos deixar, Deus, levar pela onda de informações, de notícias, meu Deus. Mas permaneceremos prostrados diante do Senhor. Se for para nos prostrarmos, Pai, que não seja diante de nada, a não ser da Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, fica com cada um dos Teus filhos, fica com a minha família aqui também, Senhor. Todos aqueles que Te servem, Senhor, estende as Tuas mãos de misericórdia, meu Pai. Esse é o nosso pedido nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos aqui mais uma reflexão. E que isso seja o nosso porto seguro, nosso guarda, no lugar de segurança na presença do Pai nesse dia. Leitura, vamos continuar aprendendo a orar e a clamar ao Senhor Deus aqui, né? Salmos 7 ao 9, tá? Essa é a sequência. Que Deus abençoe a sua casa, sua vida e a sua família. Não esquece os meus recadinhos aí. Se puder e podendo, né, nos abençoe com os nossos materiais, nossos livros digitais, enfim. Né? Invista na sua vida e dessa forma você está também nos ajudando do lado de cá. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.